Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Apareci aqui para falar um assunto muito importante para quem fez, né, a bariátrica ou quem está pensando em fazer a cirurgia bariátrica. Mas comece com uma pergunta: você que fez a cirurgia bariátrica, qual é o seu método contraceptivo? Você usa pílula, você usa camisinha, você usa injeção? O que você faz? Por que eu te fiz essa pergunta? Você sabia que para nós bariátricos que fizeram a técnica da capela, que é hoje mais conhecida como a bypass, o anticoncepcional via oral não faz o mesmo efeito? Sério? Então, se você fez a técnica do bypass, é muito interessante que você troque então aí o seu método contraceptivo. O que acontece? Quando a gente faz essa cirurgia, o estômago ele é reduzido e é reduzido até 1 metro do intestino e faz uma ligação, né? Reduz, desativa, digamos assim, 1 metro do intestino mais ou menos, para que a ingestão seja mais rápida, né? A ingestão e a liberação da comida seja mais rápida. Com isso, o organismo absorve menos, né? Menos nutrientes de tudo que a gente come, por isso que um bariátrico dessa metodologia precisa tomar vitamina pro resto da vida, né? Eu tomo a materna desde quando eu operei, há 7 anos, todos os dias. Se eu não tomo, é fraqueza, é cabelo que cai às pencas, então eu tomo a materna, né, para repor, porque o corpo já não absorve da mesma forma. E da mesma forma que ele não absorve os nutrientes do que a gente come, ele não absorve também a pílula na sua totalidade. Então é muito arriscado, se você fez a bypass, você engravidar tomando só a pílula. E se isso não aconteceu, que bom. Boa sorte, que bom pra você, né? Se é que você não queria ter filhos no momento. Mas aí o que eu vim falar com vocês? Mas e aí, qual que é o método mais indicado? Lembrando que, gente, quem fez a sleeve não tem esse problema, tá? Porque não é feita o encurtamento do intestino, então absorve os nutrientes da mesma forma. Um ponto. Uma das indicações dos ginecologistas é que seja feita a colocação do DIU. Primeiro, porque tem 99% de eficácia e não age como a pílula, e por conta também de a gente menstruar, né? Para quem é bariátrico, quando menstrua, sente muita fraqueza, né? Muitas pessoas chegam até a ficar anêmicas. Então, o DIU, ele é recomendado tanto para que você não menstrue, né, para ajudar, contribuir para que você pare de menstruar, para que não corra o risco de você ter uma anemia, e também porque ele age ali no útero para que você não tenha bebê. Bom, lembrando que quem coloca o DIU Mirena, que é esse que eu estou falando para vocês, nem todo mundo para de menstruar, mas a maioria ele corta o ciclo menstrual, então você fica sem menstruar. Então, falando sobre DIU, existem 2 tipos, né? O DIU de cobre e o DIU Mirena. O DIU de cobre, ele não solta, ele não tem hormônio, né? Então ele não vai liberar hormônio ali no seu organismo. O que acontece? Ele cria uma ação iônica, que ele cria um ambiente hostil onde o espermatozoide não consegue atingir o óvulo. O DIU de cobre, você pode usar ele por até 10 anos e você menstrua normalmente. Já o DIU Mirena, que é mais recomendado para nós, é justamente para isso. Primeiro, porque na maioria dos casos ele corta a menstruação. Foi o meu caso. Eu já usei o DIU durante 5 anos e eu não menstruei. Tive raríssimos escapes durante esses 5 anos, e só que conheço pessoas próximas a mim que colocaram, não pessoas bariátricas, mas pessoas, amigas minhas que colocaram e menstruaram, tá? Mas a maioria dos casos corta a menstruação, né? Então fica 5 anos livre de remédio, de absorvente, enfim. O que acontece? O Dilmir, ele já é diferente, ele solta o hormônio, né, o hormônio da progesterona, e aí o que ele faz? Ele impede, né, a liberação do óvulo, e ele cria uma camada espessa do muco cervical que não deixa o espermatozoide atingir o óvulo, né? Então, com isso, não fecunda, não tem bebê. E só que o Dilmirena, ele tem a duração de 5 anos. Então você coloca, fica os 5 anos, e aí depois você tem que tirar e colocar outro. Eu tirei meu DIU em novembro de 2020.
Fiquei de dezembro até hoje sem o DIU, não deu o bebê, não veio o bebê, então não vai vir bebê, e eu vou colocar novamente. Inclusive hoje eu fui numa consulta médica para poder fazer os exames, né? Sempre quando você vai colocar o DIU, são pedidos alguns exames. São acho que os 3 só de sangue, mas por segurança você faz um Papa Nicolau lá no médico e ele pede um ultrassom transvaginal para ver o útero. Por quê? O DIU ele é inserido, né, dentro da mulher e aí ele precisa saber se o útero tem essa coisa, esse lance de útero invertido, tal. Então ele vai precisar de um exame, de um ultrassom para ver como que é para poder fazer a inserção do seu DIU. Tem gente que coloca o DIU e o corpo não se adapta e o corpo espelha o DIU. Tem gente que coloca e por o fato de não parar de menstruar, acaba tirando, não gosta. Tem gente que sente dor. Então assim, a minha experiência foi muito boa. Depois de alguns anos, mais ou menos uns 3 anos que eu coloquei o DIU, eu sentia um incômodo muito grande aqui no cantinho aqui no cantinho aqui da pelve. E eu ficava, como eu não menstruava, eu não sabia em que época que estaria menstruando, em que época eu estaria ovulando. Então eu não sabia quando isso acontecia e eu sentia uma dor, todo mês eu sentia uma dor muito forte. Fiz vários exames, não dava nada. Cheguei a fazer até a colonoscopia, cheguei a tirar alguns pólipos, mas ainda assim a dor não passou. E eu achava, coloquei na minha cabeça que era o DIU. Mas aí, agora nesses meses que eu tirei o DIU, aconteceu de quando eu menstruar, eu senti a mesma pontinha de dor. Porque na época a gente achou que ele pudesse estar arranhando o meu útero. Por fim, então, eu percebo que a única queixa que seria essa da dor do DIU não era nada a ver com ele. Então, para mim, não tenho o que falar. O DIU é a melhor opção. E mesmo que eu não fosse bariátrica, né? Eu acho que seria também o método que eu adotaria, porque a tranquilidade de você não ter que lembrar de tomar remédio, de você não menstruar, não tem nem o que falar, né? Fora a economia. Por que eu digo economia? Claro, você paga, normalmente você paga, né, para colocar o DIU, uma faixa aí de uns até 2.000 e poucos reais. Mas tem convênios que cobram, inclusive dessa vez, a primeira vez eu coloquei, eu paguei, mas dessa vez eu tô indo no médico do meu convênio e ele coloca tudo pelo convênio. Então, se você tem, vale a pena você entrar em contato. Eu tenho o convênio Bradesco, né? Quem que tiver interesse de saber o contato do médico, entre em contato comigo, aí manda uma mensagem que eu passo aí para vocês. E eu gosto de falar, matar a cobra e mostrar o pau, né? E quando eu tirei o DIU ano passado, claro, eu pedi pro médico, o médico deixar comigo o DIU. Então, esse aqui é o DIU, gente. Ó, ele é exatamente assim. É plástico, tá, gente? É um plástico. E aí, ele tem esse fiozinho aqui. Então, o que acontece? O ideal é que você coloque o DIU nos primeiros dias da menstruação, porque aí o seu útero tá mais expandido e aí você sofre menos para colocar. Quando eu coloquei, eu senti uma dorzinha. Quando ele né, abre ali como se fosse fazer um papa, e aí com um dispenser que eles têm comprido, eles enfiam lá no útero, soltam um dispositivo, aí ele gruda aqui no seu útero, né? E aí fica essa cordinha numa certa distância que não é possível você pegar, né? Isso fica lá em cima, ninguém vai puxar. Mas acontece, tá? De às vezes sair do lugar, e aí por isso que sempre você tem que fazer exames, né, periodicamente, para ver se ele está lá encaixadinho no lugar, porque senão não vai adiantar nada, ele não vai fazer o efeito dele. Então, é isso. Esse é o DIU Mirena. Espero colocar até o final do próximo mês, porque eu fui hoje, então eu tenho que fazer vários exames ainda. Mas fica a dica, se você é bariátrico e não sabe qual método que você fez, procura saber, né, se foi a bypass ou a sleeve, porque se você fez bypass, não é remédio que vai fazer efeito. Então, o ideal é que, ó, mais seguro é o DIU, tanto para não menstruar, quanto para evitar a gravidez.